Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Segurança Pública espera aprovar no primeiro semestre projeto que arma a Guarda Municipal. Estamos tentando trazer a cidade do Rio de Janeiro para evoluir essa Guarda Municipal para que realmente ela faça policiamento, patrulhamento ostensivo, preventivo do cidadão. Lagoa Rodrigo de Freitas ganha obras de revitalização. E as tatuagens com informações sobre diabetes, alergias e hipertensão fazem sucesso no Rio. É uma forma de alertar as pessoas no caso de um acidente, né? No caso de um primeiro socorro, acho bem legal. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando dos desafios da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio para 2020. Um dos principais objetivos é a aprovação do projeto que autoriza o armamento da Guarda Municipal. Criada em 2019, a Comissão Permanente de Segurança Pública começa o ano de 2020 com uma série de desafios. O principal deles é o projeto de emenda à lei orgânica que permite o armamento da Guarda Municipal. O projeto, assinado por mais de 20 parlamentares, afirma que compete ao município instituir guardas municipais especializadas de caráter civil, uniformizadas e que façam uso de armas de fogo no patrulhamento preventivo urbano. O projeto ainda prevê capacitação e respectivo treinamento para a utilização da arma de fogo. A votação da emenda que prevê o armamento da Guarda Municipal está prevista para o primeiro semestre. Para passar, precisa da aprovação de 2/3 da Casa, ou seja, 34 dos 51 parlamentares. Estamos tentando trazer a cidade do Rio de Janeiro para evoluir essa Guarda Municipal para que realmente ela faça policiamento, patrulhamento ostensivo, preventivo do cidadão. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, foram registrados em 2019 mais de 7.000 tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses tiros mataram 445 pessoas. Um dos casos mais marcantes foi o da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos. Com um efetivo de 7.500 agentes, a Guarda Municipal é uma instituição importante no combate à violência. Essa comissão vai trabalhar avançando muito mais em todos os aspectos no que tange a segurança pública. Precisamos entender que segurança pública não é só uma tarefa do Estado do Rio de Janeiro, é também papel do município. E se o município fizer realmente a sua parte, o Estado consegue ampliar a sua segurança pública para todo o Estado e a gente consegue finalmente estabelecer paz na cidade do Rio de Janeiro. A expectativa de 2020 é, na verdade, a expectativa de continuar irmanado com o povo, continuar lutando para que a cidade tenha algumas coisas que são fundamentais: saúde, educação, cultura, mobilidade urbana. A expectativa é de que em 2020, como é um ano atípico na política brasileira, porque os chamados anos pares, ano eleitoral, a expectativa é de que o parlamento não pare, de que o nosso trabalho não pare, de que a gente cuide do mandato e que o processo eleitoral não atropele os processos de construção de uma cidade para todos e todas. Eu oro a Deus para que seja um pouco mais calmo, que a saúde realmente resolva, que os hospitais passem a funcionar
como devem, né? Como devem. Eu mesmo sou funcionário de um hospital público, o Hospital Miguel Couto, e a gente ainda consegue trabalhar, apesar de todas as dificuldades com recursos humanos, de insumos, nós ainda somos um hospital que conseguimos atender as pessoas, né? O que não acontece em diversas partes da cidade. E o trabalho é para que isso acabe, que todos os hospitais atendam as pessoas, que as clínicas da família voltem a funcionar, que esse estado de greve quase permanente acabe. Um dos cartões postais mais famosos da cidade vai ganhar um banho de loja. As obras de revitalização da Lagoa Rodrigo de Freitas devem começar nesta semana. A primeira etapa é a reforma de 7 decks no entorno da lagoa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também promete fazer uma inspeção conjunta com a Rio Águas para flagrar despejos irregulares de esgoto. As intervenções fazem parte de um programa de despoluição da lagoa desenvolvido pela COP UFRJ. Os donos de circo estudam a possibilidade de colocar um profissional de Libras durante os espetáculos. De olho na inclusão, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Rio promoveu um workshop com explicações sobre a língua dos surdos. A linguagem brasileira de sinais é usada por cerca de 10 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Aqui no Rio de Janeiro, o Dia do Surdo faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, comemorado em 26 de setembro. De acordo com a Lei 10.436 de 2002, a linguagem de Libras é a língua oficial das pessoas surdas. A lei define que é uma obrigação dos governos garantir formas de incentivar o uso e a divulgação da língua brasileira de sinais nas instituições públicas. É o que fez o Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões do estado do Rio de Janeiro. Durante toda uma tarde, esse workshop recebeu atores e artistas circenses para falar sobre a importância da inclusão. A língua de sinais é a segunda língua oficial brasileira e também está aí para ser trabalhada nas diferentes manifestações artísticas, dentre essas manifestações dentro do ambiente circense. A gente está aí para fazer esse trabalho de conscientização, de falar na importância não somente da inclusão, da acessibilidade e justamente pensar no outro dessa maneira em poder ajudar, no caso da língua de sinais, esses que são privados do ato de ouvir. Marco é conhecido nacionalmente como o palhaço sorriso da Amazônia. Ele já passou por embaraços por não conseguir se comunicar com pessoas que tinham alguma deficiência. Eu, pelo menos, eu já fiz espetáculos sem ter o conhecimento antes e tive um pouco de dificuldade, né? Então, imagina você tendo um curso, você pode levar muito mais longe o espetáculo, ter mais facilidade de se comunicar, né, fazendo o curso. Isso é importantíssimo. Sabendo dessas dificuldades, o sindicato pretende realizar outros workshops para celebrar a inclusão. Essa parte dos Libras é muito importante não só para os circenses, como para o pessoal de teatro, produtores. Isso é preciso. Hoje se exige muito nos projetos culturais que tenha esse item. E é um item muito importante e o sindicato está abraçando isso com muito carinho. Ângela é trapezista e dona de circo. Ela pretende, no futuro, colocar no espetáculo um profissional de Libras. O nosso espetáculo tem que falar a linguagem da inclusão. Um espetáculo de arte, qualquer espetáculo que não fale a linguagem da inclusão, ele está fadado a ter fracasso, a fracassar. Então, nós nos preocupamos com a inclusão, sim. No nosso espetáculo, esperamos muito em breve colocar uma pessoa fazendo a língua de sinais durante o espetáculo, antes e depois do espetáculo também. Quem ganha com a inclusão é o público. Bom espetáculo. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com a psicóloga Martine de Andrade sobre a campanha Janeiro Branco. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Você sabe o que é Janeiro Branco? Trata-se da campanha de conscientização e promoção da saúde mental. E para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Martine de Andrade.
Martine, é um prazer estar com você aqui e eu gostaria de começar perguntando qual é o objetivo dessa campanha. Prazer é todo meu, né? Obrigada pelo convite. E o nosso objetivo é levar a promoção da saúde emocional, levar a conscientização das pessoas, a psicoeducação, que é um termo que nós utilizamos dentro da psicologia. Chega no início do ano, as pessoas estão bem sensíveis, né? Traçando metas. E desde pequeno nós somos incentivados e ensinados a escovar os dentes, pentear os cabelos, mas nós nunca somos ensinados a olhar para as nossas emoções, a validar as nossas emoções, a entender o que está acontecendo dentro da gente. Então, essa é a nossa intenção, que a gente reflita, que as pessoas pensem, que as pessoas tirem esse tempo. No final do ano, as pessoas sempre pensam em traçar metas. Eu quero emagrecer, segunda-feira é dia da dieta, eu quero fazer um monte de outras coisas, mas as pessoas nunca colocam como prioridade olhar para si. Então, essa é a nossa proposta, E aí, juntando essa questão dessa sensibilidade no início do ano, para que as pessoas reflitam mais sobre isso, sobre suas relações de uma forma geral. Agora, por que é tão importante cuidar da saúde mental, Martine? Eu costumo dizer que sem saúde mental nós não temos nada, Quando a gente não está bem emocionalmente, nada na nossa vida vai bem. Nossas relações, tanto no trabalho quanto pessoal, nossa amizade, relacionamento com os filhos, nada disso consegue estar bem se a gente não estar bem emocionalmente. São as nossas emoções, os nossos pensamentos que vão reger aí toda a nossa vida. Então, a gente precisa olhar para isso, entender como isso funciona. E sem a gente tirar esse tempo, isso é impossível. A gente começa a viver uma vida no automático. E até hoje, falar de saúde mental ainda é um tabu? Sim, infelizmente sim. Ainda tem muito preconceito, As pessoas ainda acham que psicólogo e psiquiatria são coisas, digamos assim, num termo popular, coisa para maluco. E, na verdade, a gente começa a perceber que isso é até por uma falta de informação. Muitas vezes a pessoa não sabe como um profissional pode ajudar, o que exatamente nós podemos fazer. E as pessoas ainda não sabem que, por exemplo, falar em público é uma questão que o psicólogo trabalha, uma pessoa que não consegue estabelecer metas, nós também podemos trabalhar com essas questões. Habilidades sociais, a empatia a gente consegue desenvolver, é uma habilidade que é desenvolvida e aprimorada também. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que a gente pode ajudar nessas outras questões. Então, fica muito focado nas questões dos transtornos mentais, digamos assim, mais pesados, como uma depressão, uma ansiedade generalizada. Então, não é preciso estar doente para procurar uma ajuda de um psicólogo, por exemplo? Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que, assim, se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional hoje, infelizmente, nós podemos ser os doentes do futuro. Porque a gente sempre tende a olhar para fora, olhar para o outro, o que o marido precisa, o que o filho precisa, o que o outro precisa e o que eu preciso. E uma pergunta sempre de reflexão que nós fazemos é: quem cuida de quem cuida? Essa também é uma reflexão. E a gente também precisa se preocupar com a saúde dos nossos filhos, de crianças de uma maneira geral? Sim, a criança é um trabalho que nós temos tentado fazer, que é da gente validar as emoções das crianças. Porque as crianças de hoje é o futuro de amanhã, é o adulto de amanhã. E eu costumo dizer que se nós não cuidarmos deles agora, eles podem se tornar adultos doentes, uma sociedade adoecida. Tanto que é um trabalho que, assim, nós vemos tentando já desde agora trabalhar tanto as pessoas adultas quanto as crianças, que ainda está aprendendo. A gente pode validar, muitas vezes a pessoa tende a não quando a gente diz validar essa emoção, é deixar que ela sinta. Está triste? Sim, chora. Por que não chorar? Não chora. Principalmente para menino ainda existe muito Então, existe uma diferença dos sintomas, do problema da saúde mental em adultos e em crianças? Ou a gente pode dizer que são os mesmos? Então, na verdade, são os mesmos, mas a criança ela não sabe lidar muito bem com as emoções, Então, muitas vezes a criança agressiva, ela está querendo te dizer alguma coisa, Talvez ela está te pedindo atenção e você só acha que é uma birra, Diferente de um adulto, que ele já consegue expressar melhor aquilo. Embora no consultório a gente perceba, uma dificuldade muito grande das pessoas identificarem suas próprias emoções, os próprios adultos. Para finalizar, na sua opinião, o mundo hoje precisa de mais saúde mental do que o mundo de antigamente? Com certeza, com certeza.
o bordão, digamos assim, né? O lema da campanha é quem cuida da mente, cuida da vida. Cuidando da nossa mente, todas as outras coisas acho que a gente consegue levar de uma maneira mais suave, né? Trazer essa saúde emocional, é trazer paz, é trazer qualidade de vida. Que muitas pessoas pensam que o corpo e a mente interagem separados, não interagem entre si, mas somos uma coisa só. Então, assim, quem cuida do corpo, cuida também da mente. Precisamos ir a outros médicos, mas também a psicólogos e olhar mais pra gente. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. A tatuagem além da arte. Pessoas com problemas de saúde, como hipertensão e diabetes, estão disponibilizando essa informação no corpo. São as chamadas tatuagens de segurança. O Brasil já é o primeiro mercado de tatuagens da América do Sul. Na boca, presas prateadas. A língua é bifurcada. A orelha foi redesenhada. Na cabeça e braços, bolas de silicone. E no resto do corpo, uma verdadeira aquarela. A transformação de Marcelo de Souza Ribeiro começou há 22 anos, quando ele ainda tinha 15. E acredite, apesar de ser uma outra pessoa, Marcelo ficou em segundo lugar no concurso dos mais tatuados do Brasil. E o nome também mudou. Agora ele é o Marcelo B-Boy. Para mim, se teve mudança para melhor, entendeu? Por causa que antigamente eu era uma pessoa mais fechada e hoje eu já sou uma pessoa mais aberta com tudo, entendeu? E a tatuagem também é isso aí, a tatuagem é uma arte, a tatuagem é cultura, a tatuagem é minha vida. O mercado da tatuagem no Brasil não para de crescer e já é o maior da América do Sul. De acordo com uma estimativa da Tatu do Bem, uma associação brasileira de tatuadores, 80% da população já fizeram tatuagem pelo menos uma vez. E a profissão vai se sofisticando. O tatuador agora é chamado de artista. O tatuador ele passa a ser artista a partir do momento que ele começa a criar suas próprias artes. Existem várias vertentes na tatuagem, né? Tanto quanto estilo, quanto modo de aplicação, enfim. Mas assim, o fato de você ser um artista não considera você só saber aplicar tinta na pele, entendeu? O artista ele é considerado pelos próprios desenhos autorais, pelas criações que tem, vamos dizer, o DNA do estilo dele na arte, onde a pessoa passa, às vezes na rua, vê uma tatuagem na pele de alguém e fala, caramba, eu sei que aquela tatuagem é do Rafa Fons, por exemplo, né? Tem muita gente que identifica as minhas tatuagens pelo estilo dela e acaba que vira uma marca nossa, né? E todo artista precisa de uma tela, como são chamados agora os corpos emprestados para o trabalho. Emprestado é realmente a palavra certa, porque Juliana foi convidada por Rafael e emprestou o seu corpo para ser tatuado. A gente acaba sendo uma tela porque você é escolhido para representar e mostrar uma arte que tem um peso grande, como por exemplo numa convenção. Então isso leva prêmio, leva nome ao tatuador e quando você anda na rua, as pessoas que estão nesse meio, que gostam disso, reconhecem o trabalho e isso também é muito gratificante. Você andar e saber cada tatuagem do seu corpo veio de algum artista. Uma tatuagem simples custa a partir de R$100, mas as de grife vão até onde o bolso puder pagar. As do Rafael variam de R$5.000 a R$20.000 e podem ser parceladas em até 6 vezes. Eu atendo em média 5 clientes por semana. Não dá para ser mais do que isso? Não, porque as minhas tatuagens são muito grandes e acaba que elas acabam me tomando mais de 12. Tem tatuagens que eu faço que são 16 horas num dia só, então só dá para atender um único cliente por dia mesmo. Os equipamentos acompanham a evolução do mercado. Essa máquina está sendo apresentada para os tatuadores brasileiros. Custa entre R$3.000 e R$7.000 e pode ser financiada em 36 vezes. O fabricante garante que ela evita totalmente qualquer tipo de contaminação. Esse daqui é um cartucho. Esse cartucho é 100% descartável. Aqui dentro, em vez de ter uma mola, eu vou até abrir ele para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui, ó, em vez de ter uma mola, não sei se vai ficar fácil de ver, ela tem uma membrana. Essa membrana não deixa passar líquido para dentro
e isso não suja interno da máquina. Quando o artista vai pôr uma agulha nova, um cartucho novo, isso não dá a contaminação cruzada. Mas a tatuagem atualmente vai além da arte. Ela também pode ajudar a salvar vidas. Pessoas com problemas como diabetes, hipertensão e alguns tipos de alergia vêm disponibilizando essa informação no corpo como tatuagem. E isso pode ser usado em caso de emergência. Maurício é hipertenso há 20 anos e diz que depois da tatuagem está mais tranquilo. Eu achei de suma importância, né, para quem tem um problema de saúde sério como eu tenho, que é a hipertensão. É uma forma de alertar as pessoas no caso de um acidente, né, no caso de um primeiro socorro, eu acho bem legal. Gabriela tem diabetes e decidiu tatuar o nome da doença no braço por precaução. Se me levarem para o hospital, uma situação em que me coloquem soro glicosado, eu posso entrar em coma ou morrer. Por isso é importante que saibam que eu tenho diabetes. Por trás da iniciativa está Paulo Fera, que trabalha como tatuador há 17 anos no interior de São Paulo. Assim como no seu estúdio em Vargem Grande do Sul, na Tattoo Week, a maior feira de tatuagem do Brasil, o atendimento foi de graça. 250 pessoas foram atendidas e agora se sentem mais seguras. Eu comecei a tatuar as pessoas com problemas de saúde desde há uns 6 anos. Que eu recebi um convite da Esther Galwedo, que é a responsável aqui do Tattoo Week, e eu resolvi entrar no meio e nunca mais parei. Agora, mas não foi uma iniciativa sua? Você alguma vez já tinha feito isso? Eu já ajudo as pessoas há muitos anos, desde a época que eu comecei a tatuar. Mas aí, quando a Esther me falou, foi onde me deu um tchan. E mesmo no meu estúdio, eu não cobro para fazer o trabalho. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.